Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante pelos fundamentos da fé cristã. Pensa comigo, da criação do universo até a redenção da humanidade, o cristianismo construiu uma narrativa gigantesca que, quer a gente perceba ou não, moldou profundamente o nosso mundo, a nossa forma de pensar no Ocidente. Mas quais são os pilares que sustentam essa estrutura toda? É isso que a gente vai explorar. A gente vai mergulhar na lógica interna do cristianismo, sabe? Entender as doutrinas que conectam tudo, desde a filosofia à metafísica até a arte e a ética. O nosso objetivo aqui não é só saber o que o cristianismo crê, mas principalmente por que ele crê. A gente vai seguir o fio da meada do que a tradição chama de teodrama, a grande história da ação de Deus no palco do mundo. Vamos nessa? Para organizar a nossa conversa, a gente dividiu tudo em 5 partes bem importantes. Primeiro, vamos definir o que é teologia e por que, afinal, a gente deveria se importar com isso. Depois, vamos investigar o papel dos credos históricos e o que significa a palavra ortodoxia. Na terceira parte, a gente mergulha de cabeça na doutrina central da Trindade. Em seguida, vamos analisar o drama da criação e da queda da humanidade. E para fechar com chave de ouro, vamos estudar a resposta de Deus para esse drama todo, a doutrina da redenção. Preparados? Então vamos começar. Bom, nossa primeira sessão já começa com a pergunta de US$ 1.000.000. Afinal de contas, o que é teologia? Muita gente acha que é só um exercício abstrato, uma coisa para filósofo ficar divagando, né? Mas na sua definição clássica, teologia é entendida como fides quaerens intellectum. É uma expressão em latim que significa basicamente a fé que busca o entendimento. A ideia aqui não é só acumular conhecimento por acumular. O aprofundamento teológico tem um propósito muito, mas muito claro e elevado: a adoração. O objetivo final de estudar sobre Deus não é virar uma enciclopédia ambulante, mas sim aquecer o coração em louvor. Isso nos leva direto a um conceito-chave, a teologia doxológica. Pode parecer um nome complicado, mas é bem simples de entender. Doxologia vem de 2 palavras gregas, doxa, que significa glória, e logia, que significa estudo. Ou seja, é o estudo que leva à glória, ao louvor. Nessa perspectiva, todo o conhecimento que a gente adquire sobre Deus precisa, no fim das contas, desaguar na adoração. A teologia não é o destino final, ela é o caminho. É um meio para um fim muito maior, que é o culto. É a prática de uma vida que responde à grandeza e à graça de Deus. Ela prepara a pessoa por inteiro, mente, coração e vontade, para se relacionar com o divino. E olha só, essa citação aqui resume a ideia de um jeito brilhante. Estudar a fé cristã não é como decorar a tabela periódica para passar numa prova, sabe? É, na verdade, uma iniciação a um jeito de viver, a essa vida doxológica. O que isso quer dizer? Quer dizer que as doutrinas, as histórias da Bíblia, os princípios éticos, tudo isso aponta para uma prática diária de orientar nossa vida inteira, nosso trabalho, nossos relacionamentos, nossas decisões, para a glória de Deus. É uma visão completa, onde o crer e o viver estão amarrados, são inseparáveis. Tá, mas aí alguém pode perguntar, para que essa preocupação toda com doutrina? O que importa não é o sentimento, a paixão, a experiência? Para responder isso, vamos usar uma analogia. Imagina uma pessoa que está perdidamente apaixonada. Os sentimentos são fortes, genuínos, intensos. Agora, o que aconteceria com essa paixão toda se essa pessoa descobrisse que o ser amado é, na verdade, um farsante, alguém de péssimo caráter com intenções horríveis? A paixão, com certeza, viraria pó, viraria desilusão, talvez até nojo. O que foi que mudou? Não foi o sentimento inicial, mas o conhecimento da verdade sobre a outra pessoa. A doutrina funciona mais ou menos assim. Ela nos dá o conhecimento verdadeiro sobre quem Deus é, sobre o seu caráter, sua história, suas intenções. Ela fundamenta um relacionamento que não se baseia em achismos ou em sentimentos que mudam com o vento, mas na realidade que foi revelada. Paixão sem conhecimento é como construir uma casa na areia. É super importante a gente entender que existem abordagens bem diferentes para fazer teologia. De um lado, a gente tem o que chamamos de teologia ortodoxa ou teocêntrica. O ponto de partida dela é a revelação que o próprio Deus fez de si mesmo, principalmente nas Escrituras. O objetivo aqui é ouvir o que Deus disse e ajustar nosso pensamento a isso. Essa foi a corrente principal na história do cristianismo. Do outro lado, mais recentemente, surgiram abordagens que a gente costuma chamar de teologia liberal ou antropocêntrica. Aqui, o ponto de partida não é a revelação de Deus, mas a experiência humana, a razão, a cultura. Teólogos como Rudolf Bultmann, por exemplo, queriam desmitologizar a Bíblia, ou seja, tirar tudo que não se encaixava na visão de mundo moderna. Paul Tillich via a teologia como um método de correlação, usando a filosofia para fazer as perguntas que o Evangelho responderia. E teve até Gordon Kaufman, que chegou a dizer que Deus é uma construção da nossa imaginação para dar ordem ao mundo. A diferença é gritante. A primeira pergunta é o que Deus revelou, enquanto a segunda pergunta é como a ideia de Deus faz sentido para mim hoje.
Certo. Então, para a gente amarrar o que vimos nessa primeira sessão, a gente definiu teologia como a fé que busca entender, sempre com o objetivo final de adorar, ou seja, uma teologia doxológica. Vimos também que a doutrina é fundamental porque um relacionamento de verdade com Deus precisa de conhecimento verdadeiro, não só de paixão. E por fim, a gente deixou claro que a abordagem que vamos seguir aqui é a ortodoxa, aquela que tem a revelação de Deus como seu ponto de partida, o seu alicerce. Agora sim, vamos avançar para a nossa segunda sessão. A gente vai ver como essa fé, essa ortodoxia, foi definida e passada adiante ao longo da história. Pensa assim, se a Bíblia é um território imenso, cheio de detalhes, os credos históricos funcionam como mapas confiáveis desse território. Eles não substituem um lugar, claro, mas são resumos fiéis, que foram sendo destilados ao longo de séculos de debates e reflexão. Eles foram criados com 3 objetivos principais: ensinar o básico para os novos cristãos, defender a fé contra ideias distorcidas e, claro, unir a igreja em torno de um núcleo de crenças que são essenciais. E os credos são ferramentas importantíssimas no que a gente pode chamar de ciclo dinâmico do discipulado. Funciona mais ou menos assim em 4 passos. Primeiro, a gente tem o drama, que é a grande história, o enredo da ação de Deus no mundo, sabe? Da criação até o fim dos tempos. Depois vem a doutrina, que é a organização dessas ideias, a gramática que nos ajuda a entender o significado desse drama todo. A resposta a esse entendimento é a doxologia, o louvor, o culto, a adoração que nasce quando a gente contempla o que Deus fez. E, por fim, o discipulado, que é o processo contínuo de ensinar as pessoas a viverem nesse ciclo, internalizando a história, entendendo a doutrina e respondendo em adoração. Os credos, como o famoso credo apostólico, encapsulam o drama e a doutrina de um jeito perfeito, servindo de base para todo o resto. Quando a gente fala de ortodoxia, é muito importante fazer algumas distinções, porque nem toda briga teológica tem o mesmo peso. Primeiro, existem as diferenças doutrinárias em assuntos que não são centrais, como, por exemplo, o jeito certo de batizar ou o melhor modelo de governo para a igreja. A atitude aqui tem que ser de tolerância, de diálogo. Num segundo nível, a gente tem o erro teológico. Isso aqui já é uma visão errada sobre uma doutrina importante, mas que não chega a destruir o evangelho. O exemplo clássico é o debate entre calvinistas e arminianos sobre a salvação. Eles discordam em pontos cruciais, mas um reconhece o outro como irmão na fé. A atitude correta aqui é de correção, de debate firme, mas respeitoso. E, finalmente, no terceiro nível, a gente tem a heresia. Essa é uma palavra que a gente tem que usar com extremo cuidado. Heresia não é um errinho qualquer. É um desvio fundamental que ataca o coração do evangelho, que nega uma verdade tão essencial que a própria salvação fica em risco. Exemplos históricos: o gnosticismo, que dizia que o mundo material era ruim, ou o arianismo, que negava que Jesus era plenamente Deus. A atitude aqui não pode ser de tolerância. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, é super direto. Se alguém, mesmo que seja um anjo do céu, pregar um evangelho diferente, que seja amaldiçoado. É sério assim porque a heresia, no fim das contas, afasta as pessoas da salvação em vez de aproximá-las. Resumindo então essa segunda sessão, a gente viu que os credos são como mapas da fé, resumos essenciais da Bíblia feitos para ensinar, defender e unir. Exploramos o ciclo do discipulado, drama, doutrina e doxologia como a espinha dorsal da vida cristã. E, talvez o mais importante, aprendemos a necessidade de ter discernimento, de saber diferenciar entre as diferenças de opinião que são aceitáveis, os erros que precisam de correção e as heresias que precisam ser rejeitadas com firmeza para proteger a essência do Evangelho. Vamos em frente. Nossa terceira sessão agora nos leva para o coração, para o centro absoluto da fé cristã, a doutrina da Trindade. Esse é, ao mesmo tempo, o ensinamento mais importante e o mais misterioso. Para a gente ter uma ideia da profundidade disso, tem uma lenda antiga sobre Santo Agostinho. Dizem que ele estava andando na praia, pensando nesse mistério da Trindade, quando viu um menininho com uma concha tentando colocar toda a água do oceano num buraquinho na areia. Agostinho foi lá e disse que era impossível. O menino, que segundo a lenda era um anjo, respondeu que era mais fácil ele fazer aquilo do que a mente finita de Agostinho conseguir entender por completo o mistério infinito da Trindade. E essa frase do próprio Agostinho resume tudo perfeitamente. Si enim compreendes, não est Deus. Ou seja, se é possível compreendê-lo por completo, não é Deus. Isso não é um convite para a gente desligar o cérebro, não é isso? É um reconhecimento humilde de que a nossa razão tem limites diante do infinito. Pensa bem, qualquer Deus que a gente conseguir encaixar direitinho nas nossas caixinhas mentais é por definição menor do que a gente.
vira um ídolo, criado à nossa imagem. O Deus verdadeiro, o Criador de tudo, tem que, por necessidade, ser maior que a nossa capacidade de compreensão. A doutrina da Trindade nos convida a uma adoração cheia de reverência diante de um mistério que a gente pode até conhecer, mas nunca esgotar. É muito importante dizer, a Trindade não foi uma ideia que uns teólogos inventaram numa sala escura para complicar a vida de todo mundo. Muito pelo contrário, é uma doutrina que surge da tentativa de fazer sentido de tudo que a Bíblia revela. Lá no Antigo Testamento, a gente já encontra umas pistas de uma pluralidade dentro de um único Deus. No relato da criação em Gênesis, a gente vê Deus, a sua palavra que cria, e o Espírito que pairava sobre as águas. Mas é no Novo Testamento que isso fica escancarado. No batismo de Jesus, por exemplo, a cena é incrível. Você tem o Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo como uma pomba e a voz do Pai vindo do céu. A igreja primitiva se viu diante desse quebra-cabeça. Como que o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus, mas não existem três deuses. A doutrina da Trindade foi a resposta que organizou essa revelação. Para conseguir explicar essa doutrina, a teologia criou duas distinções que ajudam muito. A primeira é a trindade ontológica ou imanente. A pergunta aqui é: quem é Deus em si mesmo? O foco é o ser de Deus, a sua essência, como Pai, Filho e Espírito se relacionam desde toda a eternidade, antes mesmo de um mundo existir. Ela diz que existe uma essência divina e que ela é compartilhada igualmente por três pessoas que são coeternas e coiguais. A segunda distinção é a trindade econômica. Aqui a pergunta muda para como Deus age na história para nos salvar. O foco é a ação de Deus no mundo. E é que a gente vê que as três pessoas, mesmo sendo iguais em poder e glória, assumem papéis diferentes no plano da salvação. O Pai é quem planeja, o Filho é quem executa e o Espírito é quem aplica. O ponto-chave é entender que a trindade econômica nos revela quem é a trindade ontológica, ou seja, o jeito como Deus age no mundo nos diz quem Ele é por dentro. E tem um texto na Bíblia que ilustra isso de um jeito maravilhoso, que é o comecinho da carta aos Efésios. Do versículo 3 ao 14, o apóstolo Paulo escreve uma única e longa frase de louvor, e ela é toda estruturada na Trindade. Ele começa falando da bênção do Pai que nos escolheu antes da criação do mundo. Esse é o ato que acontece na eternidade. Depois, ele descreve a bênção do Filho, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue. Esse é o ato que acontece na história, na cruz. E por fim, ele fala da bênção do Espírito, com quem nós fomos selados, que é a garantia da nossa herança. Esse é o ato que acontece na nossa experiência, na nossa vida. É uma sinfonia perfeita, que mostra que a salvação é uma obra totalmente trinitária. Ok, recapitulando essa sessão que é o coração de tudo. A doutrina da Trindade é um mistério central da fé cristã, que nos diz que existe um só Deus em três pessoas. A gente viu que ela não é uma invenção, mas uma conclusão que brota da própria Bíblia. Entendemos a diferença útil entre a Trindade ontológica, que fala sobre quem Deus é, e a econômica, que fala sobre como ele age. E por fim, vimos em Efésios como a salvação é uma obra linda e harmoniosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo juntos. Agora que a gente já estabeleceu quem é o Deus da fé cristã, nossa quarta sessão vai olhar para o palco onde o drama dele acontece, a história humana. E o primeiro ato dessa história é a criação. A doutrina cristã fala em creatio ex nihilo, que em latim significa criação a partir do nada. Isso é importantíssimo. Significa que Deus não usou uma matéria que já existiu para moldar o universo. Ele trouxe tudo à existência só com a sua palavra. E isso cria a distinção mais radical de todas. A distinção entre o Criador, que é eterno e autossuficiente, e a criatura, que é finita e dependente. Tudo que não é Deus só existe porque Deus quis. E no ponto mais alto dessa criação boa está o ser humano, criado à imago Dei, a imagem de Deus. O que isso quer dizer? A teologia geralmente aponta três dimensões. A dimensão relacional. Fomos feitos para ter comunhão, primeiro com Deus e depois uns com os outros. A dimensão funcional. A gente recebeu a tarefa de ser como que os administradores de Deus no mundo, cuidando e cultivando a criação em nome dele. E a dimensão moral. Fomos criados para refletir o caráter de Deus, sua justiça, seu amor. E aqui tem um ponto fundamental. Segundo a teologia clássica, a queda, o pecado, bagunçou, desfigurou essa imagem, mas não apagou completamente. A dignidade fundamental do ser humano continua lá, mesmo no nosso estado caído. E isso nos leva direto para o segundo ato desse drama, a queda. Se a criação foi o começo lindo, a queda foi o meio trágico da história.
O capítulo 3 de Gênesis descreve a desobediência do primeiro casal. Um ato de rebelião que não foi um errinho bobo, mas uma decisão de buscar autonomia, de querer ser como Deus. E as consequências foram um desastre, resultando numa quádrupla alienação. A comunhão com Deus virou separação, virou medo. A harmonia entre o homem e a mulher virou acusação e vergonha. A relação de paz com a natureza virou uma luta. E, por fim, a nossa própria harmonia interna foi quebrada, e a vida passou a ter a morte como destino certo. Essa catástrofe toda é explicada pela doutrina do pecado original. Esse conceito tem duas partes. A primeira é a corrupção da nossa natureza. Não é só sobre os pecados que a gente comete, mas sobre herdar uma condição, uma inclinação natural para longe de Deus em direção ao egoísmo. A segunda parte é a culpa. A teologia reformada, especialmente, desenvolveu a ideia de que Adão agiu como nosso representante, nosso cabeça. Então a desobediência dele não foi só um ato pessoal. A culpa dele foi creditada a toda a humanidade que ele representava. A gente já nasce, portanto, não num estado neutro, mas numa condição de separação e debaixo de condenação. Recapitulando a nossa quarta sessão, a gente viu a criação como um ato livre e bom de Deus, que tirou o universo do nada. Colocamos o ser humano como imago Dei no topo da criação na Terra. Depois, analisamos a queda como um evento trágico que trouxe o pecado e causou uma separação profunda em todas as nossas relações. E, por fim, definimos o pecado original como essa condição universal de corrupção e culpa que a gente herda. Essa situação desesperadora é o que prepara o palco para o próximo e decisivo ato do drama. E assim a gente chega na nossa última sessão, a resposta de Deus para a tragédia humana, a redenção. Considerando o tamanho do problema, uma humanidade separada de Deus, escrava do pecado e condenada à morte, a pergunta que fica é: que tipo de Salvador conseguiria resolver um problema desses? Quem poderia consertar uma ofensa de tamanho infinito contra um Criador santo e, ao mesmo tempo, representar e resgatar uma humanidade caída? A lógica da fé cristã nos leva a uma conclusão simplesmente extraordinária. O Redentor precisava ser, antes de tudo, verdadeiramente humano. Por quê? Para poder ser o nosso representante, para obedecer onde Adão desobedeceu e, principalmente, para poder morrer. A pena pelo pecado é a morte, e essa pena tinha que ser paga por um ser humano no nosso lugar. Mas ele também precisava ser verdadeiramente Deus. E por quê? Primeiro, para o seu sacrifício ter um valor infinito, que fosse suficiente para cobrir os pecados de todo mundo. O sacrifício de um simples homem, mesmo que perfeito, teria um valor limitado. Segundo, ele precisava ser Deus para poder vencer a morte e não ser derrotada por ela. Então, a conclusão lógica da teologia cristã é que só uma pessoa que fosse 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo poderia fazer essa obra. E essa pessoa é Jesus Cristo. E o evento de sua vinda é a encarnação. A Bíblia descreve a obra de Cristo não com um modelo único, mas com um verdadeiro caleidoscópio de metáforas, cada uma mostrando um lado diferente do que ele fez. Uma das mais antigas é a do Christos Victor, Cristo vitorioso. Aqui, a redenção é vista como uma batalha cósmica em que Cristo invade o território do inimigo, o pecado, a morte, o diabo, e derrota todos eles, libertando quem era prisioneiro. Outra metáfora poderosa é a da satisfação vicária. A palavra vicária significa no lugar de outro. Aqui, a redenção é vista em termos de tribunal. Nosso pecado criou uma dívida infinita com a justiça de Deus. Cristo, no nosso lugar, paga essa dívida toda na cruz, satisfazendo as exigências da santidade de Deus. E uma terceira imagem é a da união mística, que fala sobre participação. Cristo, como segundo Adão, revive a história humana, mas dessa vez obedecendo perfeitamente, e nos une a Ele para que a gente possa participar de sua nova humanidade. Vitória, pagamento e participação, 3 ângulos da mesma obra incrível. E a obra da redenção não é só um momento, mas toda a jornada de Cristo. Começa com a encarnação, quando Deus eterno se torna humano. Continua com sua vida obediente, em que ele cumpre perfeitamente a vontade do Pai. O ponto alto é a sua morte substitutiva na cruz, onde ele assume a nossa culpa. Mas a história não acaba ali de jeito nenhum. Sua ressurreição vitoriosa prova sua vitória sobre a morte e garante a nossa própria ressurreição. Sua ascensão gloriosa o coloca no trono como Rei do Universo. E, finalmente, seu retorno final vai completar a obra, quando ele vai julgar o mundo e estabelecer seu reino para sempre. Cada um desses passos é essencial para a salvação ser completa. E assim a gente encerra a nossa última sessão. Vimos que a solução para o problema humano exigia um Redentor que fosse ao mesmo tempo Deus e homem, e que isso se cumpriu em Jesus Cristo.
Exploramos a riqueza da obra dele através das metáforas da vitória, do pagamento e da participação. E por fim, vimos que a redenção não é só a cruz, mas uma obra completa que vai da encarnação até o seu retorno em glória. Chegamos ao fim da nossa jornada. Vamos só dar uma olhada rápida no caminho que a gente fez? Começamos vendo que a teologia é a fé buscando entender para poder adorar. Depois, vimos a ortodoxia como a fé histórica, que é guiada pelos credos. Mergulhamos no coração dessa fé, a Trindade, e descobrimos que o Deus da Bíblia é uma comunhão de amor. Analisamos o grande drama da criação e da queda, a história de um mundo que era bom, mas que foi corrompido. E finalmente a gente contemplou a redenção, a resposta genial de Deus para essa tragédia, realizada por Jesus Cristo. Viu como cada ponto se conecta com o outro? Tudo forma uma única e grande história. O que a gente fez aqui foi, claro, uma introdução. Para quem se interessou e quer ir mais fundo, a tradição cristã tem um verdadeiro tesouro de recursos. As Confissões e a Cidade de Deus de Santo Agostinho são obras-primas. As Institutas da Religião Cristã de João Calvino talvez seja a obra mais completa da teologia da Reforma. Se quiser algo mais moderno, a Dogmática Reformada de Herman Bavinck é fantástica. E um livro contemporâneo excelente é Doutrinas da Fé Cristã, de Michael Horton, que explica tudo isso de um jeito bem acessível e ao mesmo tempo profundo. E para terminar, eu gostaria de deixar 3 perguntas para a gente pensar. Primeira, se o objetivo final da teologia é a adoração, como é que isso pode mudar o jeito que a gente estuda, transformando uma tarefa acadêmica no ato de devoção? Segunda, se Deus, na sua essência, é uma comunidade de amor entre Pai, Filho e Espírito, que modelo a doutrina da Trindade pode oferecer para as nossas comunidades, seja a nossa família, a igreja ou a sociedade? E por fim, diante de tanto sofrimento e dor no mundo, como é que a esperança da redenção final, a promessa de que um dia Cristo vai fazer novas todas as coisas, nos ajuda a encarar o sofrimento de hoje com mais força e propósito? A grande história da fé cristã não termina com uma ideia, mas com uma esperança viva. Muito obrigada pela atenção de todos.